E como que é esse desafio aí de vocês? Como é que funciona essa rotina? Como é que... É um desafio muito grande, né? Quando eu tive diagnóstico, a gente fica perdida, né? Quando o médico fala assim, no meu caso foi a fono, falou, o Heitor, ele pode ser autista. Eu olhava pra ele... Quantos meses ele tinha? Ele tinha 4 anos. 4 anos. 4 anos. Ele pode ser autista, porque ele não conseguia se comunicar, porque ele repetia o que eu falava. Aí eu, como assim, doutora? Meu filho nem parece ser autista, né? Aí eu fiquei muito assustada, ela me acalmou, falou, mãe, vai ter adulto que vai conversar com você e ele é autista e você não vai saber. E foi aí que começou a minha trajetória, eu pesquisando, lendo, seguindo pessoas autistas, mães com filhos autistas, e fui aprendendo. E a fono sempre me ajudou, porque a primeira terapeuta do Heitor foi a fono. Aí depois que eu fui correndo atrás, aí fono, psicopedagoga, fazendo em casa. O Heitor, ele não tem coordenação motora ainda, mas ele não tinha nenhuma. Hoje ainda ele é melhor, ele não conseguia fazer esse movimento aqui, que é muito simples. É de pinça, né? Ele não conseguia fazer isso aqui. Aí conversando... Mas isso foi um período ou os 4 anos que você começou a observar isso? Então, foi os 4 anos. Eu sempre via, antes da fono, eu sempre via que ele não estava dentro do marco do desenvolvimento. As pessoas falam assim, não compara o seu filho com o outro. Não, eu nunca comparei meu filho com ninguém. Só que eu sempre olhei o marco do desenvolvimento, né? Com 6 anos, o que ele faz? Com 1 ano, o que ele faz? Com 2 anos, o que a criança faz? E como o Heitor tem primos mais velhos, eu sempre falava assim, o meu sobrinho não fazia isso que o Heitor faz. O meu sobrinho fazia isso que o Heitor não faz. Aí eu comecei a notar. E a minha irmã, mãe de 3, Bárbara, leva ele no médico, vamos investigar, não é normal. E eu sempre protelando com medo de ter alguma coisa. A mãe, o que acontece? A gente cria, idealiza o filho perfeito, né? Aquele meu filho é perfeito. Ainda mais menino. Aquele filho perfeito. Quando eu levei na primeira médica, que foi a médica da família, relatei, ela falou, quantos anos ele tem? 4 anos. Mãe, é normal. Ainda tem médico que fala, tem professora, é normal. Aí encaminhou. Porque tem crianças que ele tem um atraso para falar, né? Isso é considerado normal, vamos dizer assim. Mas existem algumas outras coisas que tenho certeza que houve a identificação e aí sim houve o seu alerta, vamos dizer, para essa questão. Na verdade, o Heitor, o que acontecia? Eu perguntava para ele assim, o que você fez na tia Evelyn, que é a minha irmã? Ele, tia Evelyn, tudo que você perguntava para ele, ele repetia o que você falava. Entendi. Não é normal de uma criança 4 anos fazer repetições de fala. Ela tem que responder. Ela não vai responder precisamente. Ela não vai responder, não vai saber o significado de algumas coisas, mas ela vai te responder com saber comunicar. Aí foi quando eu fui na fono, a fono falou. Aí eu vi a dificuldade dele da coordenação motora, ele não conseguia escrever. Aí na escola me alertou. Mãe, o Heitor saía da sala de aula. E antes não tinha ar-condicionado. Era ventilador. Aí tinha que ficar com a porta fechada. Ela, mãe, eu tenho que ficar com a porta fechada pro Heitor não fugir. Mas as crianças pedem, tia, tá calor. Aí se eu abrir, o Heitor foge. Aí ela me explicou. É porque o Heitor, ele tem muita dificuldade, não consegue usar o lápis, usar massinha. Então, ele quer fugir, realmente. Ele quer sair da sala. Não consigo fazer, então é melhor sair. Entendi. Aí eu seguindo uma autista, ela fez um relato. Ela não foi alfabetizada na escola, porque há 20 anos atrás, hoje ainda tem dificuldade. Antes era pior. Aí que as crianças sofriam bullying, porque o diferente ninguém gosta. Sim. Essa é a realidade. E aí ela falou que a mãe dela, a tia dela e a avó alfabetizaram ela. Aí eu falei, eu tenho ferramentas, eu tenho internet, eu tenho computador, eu tenho impressora, então eu vou ensinar meu filho. E comecei a ensinar. Hoje ele consegue pegar no lápis, ele consegue botar roupa, ele não sabia, ele consegue se saboar, ele não sabia se saboar.
ele consegue botar o sapato, botar a meia. Então, São pequenos avanços. são né? pequenos avanços que você fala assim, pode ser simples para algumas pessoas, mas para o Heitor é assim, uma vitória muito grande. Bacana. E eu tive que trabalhar para ter o diagnóstico, para poder botar em outras terapias. Ele está fazendo psicomotricista, que alavancou. O Foi. que seria Psicomotricista? Motricista. É alguém Ela que anda de moto? Não, ela vai trabalhar a parte motora da criança, né? Sim. A parte da apraxia das mãos, que a criança, quando a criança não tem a coordenação motora, ela estava me explicando. Isso aqui se chama apraxia das mãos, esse movimento assim. Uhum. A Suelen, acho que é mais. Ela tem mais autonomia, né? Que ela é professora. Mas ela falou que a apraxia das mãos, ela está no topo do desenvolvimento. Quando a criança não tem isso, ela não tem nenhuma coordenação motora. Nem Caramba. fina, nem grossa. O Heitor era muito desajeitado. Ele caía muito, muito. Ele dava 2 passinhos e caía. Hoje o Heitor, assim, ele consegue pegar um lápis, ele consegue, tem muitos avanços, assim. Ele não consegue amarrar o sapato, só que ele é muito esforçado. Ele se frustra muito. No começo, as atividades não eram fáceis. O Heitor tá com quantos anos? Vai fazer 6. 7 semana que vem. né? Semana que vem. Ele se frustra muito. E as crianças autistas, né? E ele, além de autista, ele é TDAH. Então, Caramba. imperativo. Ele é Imperativo. muito imperativo. Muito, muito. Hoje ele tá melhor, porque ele toma remédio.